Olá, meus amigos e minhas amigas. Enquanto na Ucrânia ataques russos com drones e mísseis Iskander transformam um supermercado ucraniano em escombros, a diplomacia corre contra o tempo em Berlim para tentar encontrar uma saída, que não pareça uma rendição total. Na Síria, o Estado Islâmico volta a cobrar um preço alto, com militares americanos mortos numa emboscada, enquanto no Sudão, capacetes azuis das Nações Unidas foram alvo de um ataque brutal. Na Ásia, a China aperta a mão de sheiks no Oriente Médio, enquanto fecha o punho contra navios nas Filipinas. Mas antes de começar, aquele lembrete, você que aprecia o canal, que já faz parte dessa comunidade, já deu like, clicou no hypar, compartilhou em suas redes sociais, deu aquele bom dia, boa tarde, boa noite. Já fez tudo isso? Então vamos ao vídeo desse domingo. Bom, meus amigos, vamos começar por Zaporizhia, na Ucrânia, onde o ataque foi pesado, hein? Ataques aéreos russos atingiram um supermercado e, segundo o governador Ivan Fedorov, o estrago foi grande, mas felizmente até o momento não houve vítimas fatais. As imagens que chegaram mostram o prédio bem danificado. Agora, gente, a Força Aérea Ucraniana disse que a Rússia lançou 138 drones de asa fixa na noite passada e que desses drones eles teriam derrubado 110, mas que os que passaram junto com um míssil balístico Iskander-M atingiram 6 locais diferentes. Agora, descendo para o sul, em Odessa, o governador Lei Kipper disse que foi a segunda noite consecutiva de ataque em larga escala com drones e que eles atingiram tudo: energia, transporte, indústria, o que tem tornado a vida dessa cidade litorânea do Mar Negro um verdadeiro inferno. Ontem ainda, a Marinha da Ucrânia já havia reportado que a Rússia atacou o navio turco Viva, no Mar Negro. O navio estava indo para o Egito, carregado de óleo de girassol, com 11 tripulantes turcos. Mas parece que, por sorte, ninguém se feriu. Agora, em Konstantinivka, na região de Donetsk, o governador Vadim Filashkin confirmou uma morte e 2 feridos. E, para fechar esse balanço pesado, em Kherson, o governador Alexander Prokudin disse que as forças russas atacaram nada menos que 26 assentamentos, incluindo o centro da cidade. Bom, gente, esses relatos vieram de fontes ocidentais, tá? Agora vamos dar uma olhadinha no que os russos têm a dizer sobre suas ações nas últimas 24 horas. E para isso vamos recorrer ao relatório do Ministério de Defesa da Rússia. De acordo com esse relatório, as forças russas atuaram de forma coordenada ao longo de praticamente toda a linha de contato, com ações integradas que atingiram posições ucranianas em várias regiões ao mesmo tempo. O Ministério da Defesa russo descreve essas operações como um esforço unificado, combinando ataques contra tropas, infraestrutura logística e meios de combate. E, segundo eles, nas últimas 24 horas, eles destruíram 4 veículos blindados de combate, um veículo blindado Kozak, um veículo de combate de infantaria, um transporte blindado M113, 5 sistemas de artilharia, um lançador múltiplo de foguetes, 2 sistemas de guerra eletrônica e 44 veículos automotores. O comunicado também afirmou que eles destruíram 4 depósitos de suprimentos e 3 depósitos de munição. Bom, gente, saindo do campo de batalha e indo para a diplomacia, Zelensky está hoje na capital alemã reunido com o enviado de Trump, o Steve Witkoff e o Jared Kushner. O objetivo é tentar fechar o plano de paz, Mas o que está pegando mesmo, gente, são as tais das garantias. Zelensky já entendeu que a entrada plena na OTAN foi rejeitada por Washington e pelos parceiros europeus. Então ele está buscando a segunda melhor opção, Por exemplo, garantias de segurança bilaterais que sejam semelhantes, ao artigo 5 da aliança. Ele quer ter certeza de que, se a Rússia atacar de novo no futuro, a Ucrânia não vai estar sozinha. O site Axios, citando um alto funcionário americano, afirmou que a administração Trump pode estar disposta a dar essas garantias, aprovadas pelo Congresso, mas com uma condição de que não vai ser um cheque em branco. Esse oficial disse uma frase que resume bem o pensamento de Washington, Abre aspas. Quando as pessoas veem o que vão receber e não apenas o que vão dar, elas estão mais dispostas a seguir em frente. Ou seja, gente, os americanos querem que a Ucrânia aceite ceder em algo, provavelmente território, para poder receber essa proteção em troca. Zelensky disse a jornalistas quando estava a caminho de Berlim que a Ucrânia ainda nem recebeu a resposta dos Estados Unidos sobre as revisões que eles enviaram e disse, abre aspas, não vai ter um plano que todo mundo goste. O acordo precisa ser justo e impedir uma nova agressão russa. Fecha aspas. Além dos enviados americanos, ele vai conversar com o chanceler alemão Friedrich Merz e, segundo o Wall Street Journal, o presidente francês Emmanuel Macron e o britânico Keir Starmer também vão participar dessas reuniões com Witkoff nos dias 14 e 15.
Agora, sobre o Donbás, gente, ele disse que a única opção justa seria um cessar-fogo baseado no princípio de estamos onde estamos, congelando a linha de frente atual e resolvendo o resto na diplomacia. Sobre aquela ideia de uma zona desmilitarizada que os americanos gostam, Zelensky foi cético. Disse que só funciona se os dois lados recuarem de forma simétrica. O assessor russo Yuri Zakov disse que Moscou ainda nem revisou as propostas novas, mas já adiantou que elas provavelmente não serão construtivas e que a Rússia vai se opor fortemente. Agora, sobre as negociações, Zelensky esclareceu que ele não está tendo nenhum diálogo direto com a Rússia. Tá? Tudo o que está sendo conversado está sendo repassado pelos Estados Unidos. Agora, meus amigos, as farpas entre Moscou e a Europa estão escalando de tom, hein? Eu digo isso porque, ao que parece, o Kremlin ficou furioso com as tais falas do secretário-geral da OTAN, Mark Rutte. Como chegamos a comentar em um vídeo do canal, na quinta-feira o Rutte disse que a OTAN deve estar preparada para a escala de guerra que seus avós suportaram e afirmou que eles eram o próximo alvo da Rússia. Pois é, hoje veio a resposta russa, né? O porta-voz do Kremlin, o Dmitry Peskov, foi para a TV estatal e chamou a fala de Merz de irresponsável. Veja só o que ele disse, abre aspas. Esse Rutte parece ser de uma geração que esqueceu como foi a devastação da Segunda Guerra Mundial. Fecha aspas. O Kremlin insiste que essa história de que eles vão atacar a OTAN é absurdo e histeria criada pelos próprios líderes europeus, né? E Putin tem repetido várias vezes que não tem intenção de atacar a Europa. Agora, vale lembrar, no entanto, né, gente, o que Putin disse no início do mês. Ele falou que a Rússia não quer guerra com a Europa, mas se a Europa começar uma, a Rússia está pronta e o conflito acabaria muito rapidamente. A Rússia está pronta e o conflito acabaria muito rapidamente. Será o que ele quis dizer com isso, hein? Escreve aí o que você acha. Bom, meus amigos, se na Europa a preocupação é com exércitos estatais, no Oriente Médio tem um fantasma antigo que está voltando a assombrar os Estados Unidos, hein? É isso mesmo, o Pentágono confirmou que 2 soldados do exército americano e um intérprete civil, também americano, foram mortos em uma emboscada na Síria. O ataque aconteceu ontem, sábado, na região central, em Palmira. Essas, gente, são as primeiras baixas americanas desde a queda de Bashar al-Assad um ano atrás, hein? Agora, Trump, quando estava saindo da Casa Branca para assistir ao jogo de futebol Exército e Marinha em Baltimore, falou com os repórteres. Ele disse o seguinte, abre aspas, nós lamentamos a perda de 3 grandes patriotas na Síria. Fecha aspas. Ele também mencionou que há 3 feridos e disse que foi um ataque do ISIS contra os Estados Unidos e contra a Síria e prometeu retaliação. O porta-voz do Pentágono, Sam Parnell, explicou que os soldados estavam conduzindo o que eles chamam de engajamento com líderes-chave, ou seja, reuniões diplomáticas e estratégicas em campo quando foram atacados. Agora, o cara que teria feito os disparos acabou sendo morto pelas forças sírias. E isso segundo o secretário de Defesa Pete Hegseth. A agência estatal síria SANA e um monitor de guerra disseram que os tiros começaram durante uma visita das tropas americanas à cidade histórica de Palmira. Os feridos tiveram que ser levados de helicóptero para a guarnição de Al-Tanf, perto da fronteira com o Iraque e a Jordânia. O porta-voz do Ministério do Interior sírio, Noaldin Al-Baba, disse que um atirador ligado ao Estado Islâmico abriu fogo no portão de um posto militar, mas negou que o atacante fosse um membro das forças de segurança, como diziam alguns boatos, né? Bom, não sei se vocês sabem, gente, mas os Estados Unidos mantêm centenas de militares no leste da Síria. No mês passado, a Síria entrou na coalizão internacional contra o ISIS, né? E as relações entre Washington e Damasco, que eram simplesmente inexistentes com Assad, como temos visto, foram retomadas. O que fica disso, gente, é que mesmo com o ISIS derrotado territorialmente em 2019, as células adormecidas continuam letais, hein? A ONU estima que ainda existam entre 5.000 e 7.000 combatentes deles espalhados entre Síria e Iraque.